Amados, Deus nos chamou, e se nós estamos aqui nessa noite é porque Ele tem propósito para as nossas vidas. Deus, Ele nos trouxe aqui, e se estamos aqui, é porque Ele quer realizar algo através dos nossos corações. Deus, Ele nos levantou, e se Ele nos levantou, é porque Ele olhou para nós, Ele observou as nossas vidas, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que temos, Ele sabe o que possuímos, Ele sabe as nossas limitações, mas mesmo assim, o Senhor nos chamou para sermos cooperadores do reino de Deus. Deus não se sentiu com dificuldades ao olhar para você, ao olhar para mim e dizer assim: olha, ele vai ser um cooperador no meu reino, ele vai ser um soldado, ele vai fazer parte do exército de Deus. Eu vou capacitá-lo, eu vou transformar a sua mente, eu vou transformar o seu coração, porque eu quero que ele trabalhe no meu exército. E irmãos, nós estamos aqui hoje por isso, porque somos cooperadores. Nós somos um grupo reduzido, mas é um grupo que Deus chamou para nos ajustar, para nos afinar, para estar nos preparando para uma grande obra que Ele tem a realizar através das nossas vidas, através de mim e através de você. Deus tem propósitos, irmãos. E sabe, os propósitos de Deus nunca são pequenos. Como Samuel testemunhou aqui, que a mente dele o fez levar até o momento ali que as águas do mar se abriram. Irmãos, os propósitos de Deus nunca são pequenos, sempre são grandes, sempre são maravilhosos. E queridos, seja o que for, se nós pararmos para analisar, Deus, em todas as suas atitudes para com o homem, se mostrou um Deus de grandes poderes, se mostrou um Deus que ultrapassa limites, se mostrou um Deus que tem amor pelas nossas vidas e que faz além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Deus supera, nos supera. Quando Ele pediu para levantar a mão aqui e falar: você já viveu um milagre de Deus? Irmãos, o milagre é aquilo assim, sabe, que superou, foi além daquilo que você podia pensar, prosseguiu, e de repente todos disseram que era impossível, mas Deus agiu, e Ele agiu, porque Ele nos levantou para a sua boa obra, e Ele agiu, porque Ele tem demonstrado seu amor para com cada um de nós. Eu gostaria de começar hoje pedindo para que você abrisse a palavra de Deus lá no texto de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, começando no versículo 8. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos começar lá no versículo 8 e vamos ler até o 13. Êxodo 17, começando no 8. A palavra de Deus diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amados, Deus nos chamou para sermos cooperadores, e Deus nos sustenta na obra para a qual Ele tem a realizar através das nossas vidas. Deus nos chamou para sermos atuantes dentro do seu exército. Deus nos chamou para nós irmos à frente de batalha e não para ficarmos em retaguarda. Sabe, uma coisa que vale a pena nós pararmos hoje e pensarmos um pouquinho
é sobre como estamos nos comportando diante do reino de Deus, como estamos agindo diante daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Será que nós temos marchado? Será que nós temos tomado realmente a palavra do Senhor e saído a combate? Eu já ouvi muita gente dizer assim: eu estou esperando um chamado especial de Deus, eu estou esperando Deus falar intimamente comigo. E tem gente esperando que um luminoso apareça na porta da sua casa e diga assim: Deus está chamando você, com aquelas luzes piscando e um alto-falante atrás dizendo: Deus escolheu você. Queridos, isso nunca vai acontecer. Se alguém está esperando isso, eu vou te falar já: para por aqui, que não é esse o caminho. A partir do momento em que Deus trouxe você até aqui essa noite, eu entendo que Deus tem propósitos. Amém. A partir do momento em que Deus nos reuniu aqui, irmãos, eu entendo que Ele tem propósitos. E sabe, dentro do contexto desses propósitos que Deus tem, Ele não está preocupado com as limitações do Gerson ou com as limitações de qualquer um dos irmãos. Ele não está preocupado com a minha idade ou com a sua idade. Ele não está preocupado com o seu nível cultural ou com o meu nível cultural. Ele não está preocupado com a nossa conta bancária. Ele não está preocupado com as atividades que nós exercemos profissionalmente. Ele está, sim, irmãos, nos recrutando para realizarmos a sua boa obra, do jeito que estamos, da forma que estamos, hoje e não amanhã. Deus nos chamou, irmãos, porque hoje Ele quer que nós saiamos para o combate. Ele nos chamou porque hoje Ele derrama o Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que saiamos e possamos dar testemunho daquilo que Ele fez em nossas vidas. Ele nos levantou, Ele tem nos capacitado, Ele tem nos chamado, irmãos, porque Ele está montando um exército de cooperadores para a sua grande obra. E sabe, irmãos, ainda que Moisés tinha as mãos pesadas e ele não conseguia mais ficar com as mãos levantadas, com a vara levantada, porque já os anos pesavam sobre ele, sabe? Mas Deus não levantou apenas Moisés, Deus levantou um grupo, homens, que partiram ao exército, outros que ficaram ao lado de Moisés. Por quê? Porque fazia parte de um exército, um contexto para realizar a obra que o Senhor tinha a fazer através da vida deles. Queridos, nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte do reino de Deus. E a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para o Senhor, uma coisa nova, uma coisa grande acontece. O Espírito Santo passa a morar dentro dos nossos corações. E já nesse instante, já não somos mais apenas nós. Deus está no controle das nossas vidas. E vai mais, irmãos. Deus nos reuniu aqui essa noite, porque aqui como grupo, como exército aqui reunido, Ele está a nos capacitar para realizar a sua boa obra. Ele está aqui a nos unir, a nos incentivar a vencer as limitações, irmãos. Queridos, o homem tem uma tendência sobre qualquer confronto e sobre qualquer dificuldade a olhar apenas as suas limitações. E tem pessoas que já têm uma facilidade muito grande de dizer assim: eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. E tem pessoas que são extremamente negativas nesse aspecto. Elas só olham o tamanho da dificuldade e ficam incentivando às vezes que a dificuldade torne-se cada vez maior, né? Queridos, Deus não está preocupado com as dificuldades. Ele não estava preocupado com o mar. Ele foi lá e ele mandou abrir o mar, ele soprou e o mar se abriu. Deus não está preocupado com as dificuldades. Deus está preocupado, sim, irmãos, e Ele nos trouxe aqui hoje porque Ele deseja que nós deixemos as coisas materiais e comecemos a viver segundo os propósitos do Seu reino para as nossas vidas. Ele está querendo, irmãos, que nós nos levantemos do nosso lugar para atuar segundo a vontade que Ele tem para cada um de nós. Queridos, as dificuldades estão aí, e se você for ficar esperando vencer todas elas,
Eu vou te dizer que você não vai sair do lugar. A palavra de Deus diz assim, que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Amados, as dificuldades estão aí, e como cooperadores de Cristo, não compete a nós ficar medindo o tamanho de dificuldade, compete a nós sairmos da batalha. Eu queria que você abrisse a Bíblia também em 2 Reis, capítulo 6, texto de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos também desse trecho da palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, lá no comecinho diz assim: E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, pois vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse Eli, e disse um servo-te de ires com os teus servos, e disse: Eu irei. Amados, quando eu olho esse texto, diante do que Deus tem trabalhado sobre estarmos cooperando para o crescimento do reino de Deus, eu entendo que Deus quer que nós estejamos a sonhar com os seus propósitos, a sonhar com os seus propósitos. Sabe, eu entendo Deus chamando o homem para se libertar do que é material e começar a entender que o Senhor não se limita a coisas materiais. Nós ficamos agarrados, irmãos, nós ficamos prisioneiros do contexto material em que somos colocados. Nós nos prendemos, irmãos, àquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos manusear, aquilo que nós podemos enxergar. Mas o que Deus tem para nós e o que Deus requer das nossas vidas, como participantes do corpo de Cristo, como membros do exército do Senhor, como cooperadores do reino de Deus, irmãos, não é estar trabalhando com coisas materiais, mas é vencer o material e agir pela fé. Agir pela fé. Amados, o Senhor nos chama para intercedermos pelos doentes. O Senhor nos chama para ungirmos. O Senhor nos chama para quebrarmos as hostes do maligno e, em nome de Jesus, declarar a bênção e a vida. O Senhor nos chama, irmãos, para quebrar aquilo que está preso a esse mundo. O Senhor nos chama como soldados, irmãos, que não têm medo daquilo que é colocado à sua frente, mas agem pela fé em nome do Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, para ser um pouco mais corretos diante da sociedade. Às vezes ela vai limitando os nossos gestos, limitando as nossas atitudes. Ela vem tolhendo a nossa liberdade a respeito daquilo das vidas, irmãos. Nós começamos a ser contaminados pelas situações do dia a dia e começamos a deixar para trás todos os grandes feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Começamos a deixar de agradecer a Deus pelo dia, pela manhã, pelo ar que respiramos. Começamos a deixar de agradecer a Deus pelo alimento, pela nossa família, pelo nosso teto, pela nossa casa. Começamos a esquecer que o nosso testemunho é importante e Ele nos comissionou para irmos e darmos frutos, e frutos com abundância. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos igreja, sermos parte de um corpo vivo e não de um corpo que está sendo aos poucos atrofiado, está murchando, está sendo limitado, está ficando prisioneiro do que o mundo tem colocado. O Senhor nos chamou para fazer diferença. E qual é a diferença que estamos fazendo? Será que nós estamos sendo incomodados a ampliar as nossas tendas, a ampliar a divulgação da palavra do Senhor?
pastor, uma vez, numa reunião de jovens, fez a seguinte pergunta. Ele disse assim: olha, antes da gente entrar no estudo essa noite, eu queria fazer uma pergunta. Isso era mais ou menos assim no final do ano. E ele disse assim: quantas pessoas você já levou a Cristo? E aí ele começou: olha, quantas pessoas esse ano você levou a Cristo? Para quantas pessoas você falou do amor de Cristo deste ano? E nenhuma mão se levantava. Para quantas pessoas você tem falado sobre aquilo que Deus fez na tua vida? E nenhuma mão se levantava. Para quantas pessoas você tem testemunhado que Cristo pode trazer salvação? E ninguém se manifestava. Queridos, se nós fôssemos parar hoje aqui, fizéssemos essa experiência, ninguém precisa responder, mas responda no seu coração. Para quantas pessoas você falou do amor de Cristo nos últimos dias? Para quantas pessoas você testemunhou sobre o amor de Cristo? Para quantas pessoas você disse que Deus fez diferença na sua vida? Deus nos chamou para sermos cooperadores da sua obra e cooperar no reino de Cristo é demonstrar, em primeiro lugar, aquilo que Ele está fazendo aqui dentro, porque a partir daí nós podemos proclamar as boas novas de salvação. Deus nos chamou para sermos seus cooperadores. Deus nos chamou para nós quebrarmos as barreiras. Se for necessário, nós precisamos sair a campo, quebrar madeira, para construirmos locais maiores, porque o Senhor nos chamou para povoar os céus e não para ficarmos estáticos aqui na terra. Eu queria que você continuasse aí na Bíblia e fosse para 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Aliás, nós vamos para Marcos, capítulo 2 primeiro. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler aí os primeiros versículos desse capítulo. Marcos, capítulo 2. E é um texto sobre um dos milagres de Jesus. E a palavra diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo curar, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E aí nós conhecemos o restante da história, em que os homens que traziam aquele paralítico trouxeram, depositaram aquele paralítico pelo telhado, aos pés de Jesus, e Jesus cura aquele homem. Mas, irmãos, foi necessário que homens se dispusessem, fossem cooperadores da obra do Senhor, para que fosse lá, descobrissem o telhado, baixassem o paralítico, e ele chegasse aos pés de Cristo, e ali fosse ministrada a cura sobre aquele homem. Foi necessário, irmãos, a intervenção de pessoas. Deus poderia ter curado de muitas formas, irmãos. Deus sabia que aquele paralítico estava por vir ali. Deus poderia ter curado ele sem descer pelo telhado. E você pode falar sobre isso, e eu vou concordar com você sim. Mas no texto, conforme está descrito aqui, Deus usou homens para baixar o paralítico até a frente de Jesus, para que ele fosse curado ali naquele momento. Deus quer usar a tua vida para que pessoas sejam curadas. Deus quer usar a tua vida para que pessoas sejam abençoadas. Deus quer usar você como cooperador do seu reino. Deus quer agir através da tua vida. Amados, nós não podemos fazer parte de um exército estático. Os nossos olhos só para o que acontece lá atrás. E já disseram que quem gosta de coisa velha é museu. Irmãos,
Quem gosta de velharia é museu. Agora o Senhor nos chamou, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. O Senhor trouxe-nos, irmãos, e o velho homem já ficou lá atrás. Hoje vive um novo homem, segundo a vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor nos trouxe até aqui, não para ficarmos tratando do passado, mas o Senhor nos trouxe aqui para caminharmos até a sua presença e vivemos a sua glória, e a partir de hoje darmos testemunho da diferença que Ele tem feito em nós. O Senhor nos chamou, irmãos, porque Ele tem propósito a realizar através de você, e Deus te colocou nesse emprego, nesse lugar, nessa moradia. Deus te colocou por onde você tem andado, porque através de você lá, Ele quer fazer a diferença. Deus te chamou, irmãos, porque Ele quer que o teu coração seja pleno do seu Espírito. Ele quer operar milagres através da tua vida. Talvez Ele tenha te escolhido, irmãos, para, como Moisés, levantar a vara, e enquanto a vara estiver levantada, o exército vai estar lutando, e eles vão estar prevalecendo. Talvez o Senhor tenha te chamado, irmãos, porque Ele quer que você fique sobre o monte em intercessão, em oração, clamando pelo poder dEle. Talvez o Senhor tenha te chamado para largar tendas, para largar a casa, para crescer, para ter a visão de amplitude. Talvez o Senhor tenha te chamado, irmãos, para você literalmente pegar no pesado para fazer a obra do Senhor. Eu não sei de que forma Deus vai agir na tua vida, mas eu sei que para que Ele faça isso, você precisa abrir o seu coração e se colocar como obreiro nas mãos do Senhor, se colocar como servo, deixar que Deus atue através da tua vida. Queridos, não basta para mim, não basta para você estarmos aqui na igreja. O desejo do cristão sempre tem que ser mais de Deus sobre a minha vida, mais do Senhor, para que coisas novas aconteçam, para que o amor de Deus prevaleça, para que milagres possam estar acontecendo na vida, transformando vidas de muitos que estão aí fora. Eu fico maravilhado quando eu leio aquele texto que fala que até mesmo a sombra dos apóstolos curava, a sombra deles curava. O que é que a nossa sombra tem deixado, irmãos? O que é que a nossa sombra tem deixado? É uma boa pergunta essa, né? O que é que a nossa sombra tem deixado? Qual é o rastro que temos deixado? Quais são as situações que temos vivido? Você já pensou? Eu não sei como vai ser lá no céu. Eu não posso descrever isso. Mas já pensou se no momento que você estiver face a face com o Senhor, Ele pegar um filme e apertar o play e começar a passar o filme da sua vida e da sua existência, e de repente você vai assistir esse filme junto com Deus, do seu lado? Quais são as cenas que vão passar nesse filme, irmãos? Quando for a minha vez, quando for a sua vez, quais são as cenas? Eu vou fazer uma pergunta assim bem delicada. Você vai ter a coragem de assistir esse filme com Deus? Quais são as cenas que vão passar? Eu fico imaginando que Deus, em muitas situações, vai olhar e vai falar: nossa, ou então talvez Deus vai olhar assim e falar: mas puxa vida, você não sabia o que é o pecado? Você não sabia que pessoas estavam olhando para você? Talvez Deus vai olhar e dizer assim: rapaz, acho melhor a gente começar de novo. Se der, para muita gente, não dá mais para começar de novo, irmãos.
ter que começar de novo. Agora, louvado seja Deus. Se Ele olhar e dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no lugar que eu tenho preparado para você, desde a fundação do mundo. Entra aqui, porque eu quero hoje que você conheça a sua nova morada. Eu quero hoje que você conheça o seu novo lar. Queridos, Deus nos chamou para sermos cooperadores. Nós não estamos aqui para assistir um culto. Nós não somos espectadores de um show onde se abre um livro e lê-se e faz reflexões sobre alguma coisa. Nós estamos aqui porque o Espírito do Senhor está aqui para fazer diferença nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Nós estamos aqui porque Ele tem propósitos a realizar através de mim e através de você. Propósitos. Existe algo a ser feito. Deus pode agir de muitas formas, irmãos. Deus não precisa de mim. Eu sou muito pequeno, eu não sou nada diante da grandeza de Deus, mas Ele me escolheu porque Ele quer cumprir um propósito através da minha vida, através da sua vida. Ele me escolheu porque existe algo a ser feito. Deus te trouxe até aqui hoje, irmãos, para você refletir sobre os frutos que você tem dado. Quais são? Quais são? Chega hoje à noite em casa, quero essa reflexão do filme, irmãos. Pega aí, lembra algumas cenas da sua vida. Mas não seja hipócrita, só passar o lado positivo do filme, não, tá, irmãos? Vê o filme completo, tá? Não fica dando pausa, ou avança, ou volta, nada disso. Veja o filme da sua vida. O que Deus tem feito através de você? Ou talvez a pergunta não seria essa, né? O que é que você tem feito, mesmo conhecendo a Deus? Deus nos chamou com propósitos, irmãos, e Deus quer fazer a diferença. Eu sei que hoje Ele tem algo a fazer na tua vida. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu quero me colocar na presença do Senhor também, dizendo: Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se na minha vida a tua vontade. Tira, Senhor, do meu coração essa humanidade que limita, que prende e que ofusca a tua graça. Tira, Senhor, do meu coração essas circunstâncias que têm me deixado, Senhor, ofender aquilo que é teu. Senhor, realiza a tua obra e eu quero ser instrumento dela. Enche-me com o teu Espírito, toca o meu coração, preenche todo o meu ser. Deus, eu quero fazer aquilo para qual o Senhor me chamou. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e nós vamos orar. Não pense que ao dizermos essas palavras, ao estudarmos a palavra de Deus nessa noite, ao invocarmos, buscarmos da igreja esse entendimento sobre cooperação, o Senhor não olha para as tuas lutas e para as tuas dificuldades, não. O Senhor conhece todas elas. Eu não estou querendo que você passe um pano por cima dos seus problemas, que você esconda as suas lutas, esconda os seus problemas. Não é isso que nós estamos propondo aqui nessa noite. De forma alguma. Eu tenho lutas, irmão. Você, eu sei que tem lutas. Nós passamos pelas mais diversas situações. Mas eu me lembro de Davi quando ele diz assim,
que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, se for para ficar levantando aqui quem tem mais problema, quem tem mais dificuldade, por isso eu não faço, e se for para apresentar justificativa, ninguém vai sair do lugar. Nós vamos ficar aqui num tribunal de desculpas e acusações. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos conscientes do nosso dever diante de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos conscientes de que a cada dia o Senhor quer realizar algo através das nossas vidas. Nós estamos aqui, irmãos, porque o nosso general nos trouxe aqui nessa noite para falar da nossa intimidade, para falar do nosso coração e para preencher o nosso ser. Coloca desculpa. Semana passada eu preguei na igreja e a pessoa depois do culto veio falar para mim assim: pastor, agora eu conheço já há algum tempo, né? Então até então o problema é que seu marido estava muito doente. Pastor, ele está doente, eu preciso cuidar, ele está doente, ele está doente. Eu falei: não, cuida do seu marido, claro. E agora o assunto mudou um pouquinho. Pastor, ele faleceu e eu estou tão triste, tão triste, tão triste. Irmãos, as dificuldades vão estar aí sempre perto da gente. Vão estar aí. Você não vai ser isento. Ninguém vai aqui hoje colocar seu carinho em você. Você vai ver se aqui é isento de problemas, isento de dificuldades. Olha, sobre ele não tem problema nenhum. Não, não é esse. Nem é esse o propósito de Deus, irmãos. Nem é esse. O momento de sermos isentos de todas as aflições humanas vai ser lá, quando Ele nos levar para a sua glória. Mas não agora. Aqui, irmãos, é para a batalha, é para a luta, é para guerrear, é para dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece, e seja lá o que tiver pela frente, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, meu Senhor. O momento hoje é esse, irmãos. O momento é de dizer a Deus o seguinte: Senhor, está aqui o meu coração, preenche-nos, muda, faz o que o Senhor quiser, porque eu quero ser cooperador na tua vida. Eu quero ser teu servo integralmente. Eu quero começar uma semana para valer, segundo aquilo que é a tua vontade. Eu quero ser